Ok, hoje é dia 9 de março. Feliz Dia das Mulheres, queridas. Para todos Verdade. nós. Está Obrigada. entrando mais uma mulher. Olá, Paula. Paula Paulinha. Andressa. Olá, Tudo E bom? Paulinha. olá. Você tá com nome de princesa, Paula. A Não. Paula Andressa Barros Pena. Pino. Ó, Pino. Pino. É. É que ficou pequenininho, não enxerguei. Vista não tá boa. Ok, meninas lindas. Vamos fazer a nossa oração de iniciar? Vamos. Paulinha pode iniciar para a gente, já que você chegou chegando. Nossa, deixa eu respirar então. Jesus amado, peraí. É ele mesmo. Ok. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Pedir que nessa hora o nosso estudo seja abençoado, que possamos entender as palavras que serão lidas, que possamos pôr em prática. Vamos pedir a permissão para dar início ao nosso estudo da noite de hoje. E vamos orar, minhas irmãs. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia. Que assim seja. E assim, Senhor Jesus, que tu possas expandir tuas bênçãos sobre todos os lares aqui representados. Amém. Assim seja. Muito bem, muito bem. Hoje não tem os meninos? Jorge disse que entra, mas eu não sei do Alberto. Eu confesso que eu tenho estudado bastante. Estudar não, eu tenho ouvido muito o Jacob Mello, que ele fala que eu estou buscando a informação de fluido. Uhum. Eu ainda não cheguei ainda, que o material, o Jacob Mello, ele fala muito assim, que os espíritas, eles criam certas regras que não necessariamente está dentro da codificação do Allan Kardec. Então, qualquer dúvida que a gente sempre tem que recorrer. E uma coisa que eu nunca parei para estudar, na verdade, era as revistas espíritas. Então, aquele conteúdo ali é riquíssimo. Eu ainda não cheguei a estudar. E eu já ouvi falar aquilo que o Alberto tinha falado, a questão do fluido, que cada planeta tem um fluido, uma densidade individual. Eu vou ter que buscar isso depois, né, nessas revistas espíritas. Sim. Mas é um material muito interessante, a questão do estudar o magnetismo, porque o Jacob ele é bem, digamos assim, ele é bem conhecedor do magnetismo e ele vai muito com o que está nas obras do Allan Kardec, né? Uma coisa que eu tenho escutado ele falando agora que é, há pouco tempo o pessoal já está falando do bóson de Higgs. O que é isso, se não necessariamente o que Allan Kardec já colocou há não sei quantos anos nas obras que ele codificou, né? Então, material, um estudo bem interessante. Mas, enfim, vamos lá. Que legal. Fabi, quer ler pra gente? Posso ler. Joia. 75? Isso. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta como ponto capital que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, esse fluido constitui o perispírito, ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado, o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre.
Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui o médio de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiuns mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Ficou mais ou menos entendido? Essa parte ficou. Essa parte acho que deu para esclarecer bastante. O que é que vocês entenderam? Que o fluido que emana do perispírito é o que constitui, é o que dá a mediunidade, a característica da mediunidade, né? E que tem médios que são, que esse fluido está mais abundante, então eles têm o poder maior, né, da mediunidade está mais aflorada. Eu não gosto muito da palavra específicas. poder, né? Eu prefiro falar habilidade. Uhum. Enfim. E também o tipo de mediunidade, né? Depende do fluido, o tipo da sua mediunidade depende do fluido que você tem emanando do seu perispírito. Isso. Marcinha está com a cara de pergunta? Não, é que o que eu estava pensando, que o que eu entendi também, né? Uma das coisas é o fluido quando nós estamos encarnados e quando está na erraticidade, né? Então, o encarnado o fluido está mais perto, mais grudado em nós do que o fluido ou perispírito? Você está falando do perispírito? Não, baixa aí. Porque esse fluido da mediunidade só é presente nos encarnados, não é isso, Kari? Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligado, mais aderente, e assim podemos exprimir algumas vezes, né, o fluido. E é por isso, cadê? Onde foi que eu... Acho que foi mais para cima. Sobre o errante condensado, esse fluido constitui perispírito, seja encarnado ou seja errante, que recebe a impulsão, seja encarnado ou seja errante. Condensado em fluido constitui perispírito, encarnado... Semimaterial do espírito, porque então, no perispírito que ele diz, né? Então, encarnado, este perispírito se acha unido à matéria. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Então, eu entendi o que ele quis dizer, né, exatamente isso. Oi, Albérico. Olá, minha querida. Boa noite a todas. Tudo bom? Boa Fabinha, noite. Boa noite. Fabinha, você entendeu como? Eu entendi. Essa parte que você leu é relacionada ao perispírito, né? Que está unido à matéria do corpo, e quando o espírito está na erraticidade, ele se encontra livre. Aqui, mas o fluido, né? Porque está se tratando do fluido. Isso. É que a gente leu na semana passada, Kari, que ele tem um... Qual que é o nome do fluido que está relacionado à mediunidade? Não. É o fluido vital. O fluido vital só existe nos encarnados. Certo. Isso. Né? Muito embora os espíritos desencarnados, eles podem usufruir um pouco desse fluido vital, né? São os espíritos mais grosseiros, são os espíritos que usam até para fazer efeitos manifestações físicos. Esse fluido, na verdade, não é o fluido vital exatamente, mas sim o fluido ectoplasmático, que é uma derivação do fluido vital, tá? Então, fluido eles vital precisam... é uma coisa e fluido ectoplasmático é outro. Mas é derivação. Aqui nesse textinho ele está falando... Tudo isso. Eu estava comentando para as meninas. Isso é na Revista Espírita, não é isso? Que eu vou encontrar mais sobre essas questões, essas categorias de fluido. Sim, também. Mas no livro dos Espíritos você também vai ter uma boa noção.
Porque assim, a gente está falando muito em fluido porque a gente está usando a linguagem de Kardec, né? Sim. Porque o fluido da época de Kardec hoje é chamado de energia. Uhum. Qual Né? fluido? Então, O se a fluido gente dissesse, vital? por exemplo, Universal. energia, seria a mesma coisa. Bom, aqui no texto eles estão falando sobre o fluido mais animalizado no encarnado e que vai depender, pelo que eu entendi também, o volume desse fluido com relação às habilidades maiores ou menores mediúnicas de cada encarnado. Muito embora cada encarnado tenha a sua cota do fluido vital, né? Sim, É a quantidade do fluido vital que vai determinar, né, quantos anos ele vai ficar encarnado. Sim. Né? Ah, tá, mas tem gente que vem com fluido vital para passar 80 anos na Terra, só passou 50. Porque ele estragou 30 anos de fluido vital, né? Gastou demais. Sim. Bom, Alguma dúvida? Eu vou falar uma coisinha. O Jacob Mello, ele faz uma correção. E ele é nordestino, então eu conheço de onde ele está vindo. A pronúncia certa é fluido, porque fluido vem de fluir, que já não será a mesma coisa, né? Então, assim, quando a gente estiver se referindo nas obras de Kardec, e ele fala assim, eu não vou corrigir vocês não, mas só que vocês entendam a diferença. Ui, o bicho é... a faca assim... Né? Oi, Jorge. Boa noite, gente. Ok, então vamos para a próxima. Vamos lá. 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. É preciso o intermediário, posto sob a sua direção, uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-lhe mister um auxiliar estranho e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da verdade. Da vontade. Da vontade. E aí, complicou ou melhorou? Quando ele fala lá em cima que o pensamento é o espírito, não vamos levar ao pé da letra não, tá, pessoal? Porque a gente viu a semana passada que o pensamento é matéria, espírito não é matéria, né? Nem os espíritos, nem Deus, né? Mas o pensamento em si é matéria. Tá escrito aqui, ó. É o espírito encarnado. Se é encarnado, é matéria. Não, o espírito desencarnado, né? Ele não tem pensamento? Tem. Tem. Como também o perispírito. O perispírito não é um elemento semimaterial. Por quê? O que quer dizer semimaterial? Porque o espírito, ele vai formar o seu perispírito dependendo do mundo, né, que ele esteja. Por isso que é semimaterial. Ou seja, ele não é único, o perispírito não é único, né? O espírito está aqui na Terra, vai para um planeta mais evoluído do que o nosso, ele vai ter que reconstruir, né, o seu perispírito a partir dos fluidos de lá. Na literatura espírita diz que Jesus, né, ele precisou esperar que a Terra se preparasse por 1000 anos para que ele pudesse encarnar. Não é reencarnar, é encarnar na Terra, que ele não é nativo do planeta Terra, né? Ele é de outros planetas. Então, imagina, 1000 anos. E realmente, você vê na história, os 1000 anos que antecederam, né, a vinda de Jesus,
por incrível que pareça, foram 1000 anos de paz, sabe? De mais harmonia, de mais tranquilidade, de menos trevas, né, no planeta Terra, para que Jesus pudesse usar, né, para o seu perispírito fluidos do planeta Terra que fossem mais sutis. Maravilha. Interessante esse ponto de vista, né? Porque a gente já tinha falado e discutido como e Jesus teve que se preparar por tanto tempo também para poder encarnar na Terra, né? Porque eu imaginava o perispírito, né? A formação e tal, que ele teve que se densificar tanto, mas esse ponto de vista eu nunca tinha pensado. Muito interessante, né? Que a Terra também teve que se preparar, né? E dar uma limpada, né? Uma purificada para ele poder vir. É porque ninguém foge às leis divinas, né? A lei divina cada planeta tem o seu próprio fluido, né, universal. Por quê? Porque são os pensamentos dos habitantes desse planeta, né, que vai, de forma inconsciente, manipular para que esse fluido fique na mesma sintonia, na mesma vibração. Uhum. E Jesus tinha que usar esse fluido. Então, teve que a espiritualidade de luz, né, trabalhar para que a Terra... Né, tem até um livro, não lembro, faz muito tempo que eu li, e ele traz assim, uma coisa bem interessante, que foi preciso fazer tipo uma cidade espiritual, né, prisional, exatamente para deter espíritos como Gengis Khan, como Hitler, né, e outros espíritos maus presos lá, exatamente para que desse tempo para que a Terra ficasse mais pura possível, né, o mais pura possível para que Jesus pudesse vir. Eles não foram banidos pelo resto da vida porque existe o livre-arbítrio, existe também a novas oportunidades que o Pai dá, né, a todos os espíritos. Né? Mas foi preciso que eles ficassem retidos. Ô, Albérico. Oi. Eu li um livro do Hermínio C. Miranda, que na época de Jesus, tu falou de Hitler, né? Hitler também foi preso porque tem uma... É claro que o Hermínio C. Miranda, ele não afirma, ele sugere que Tibério César, que era um César muito rígido, muito ríspido, em que Pilatos morria de medo dele, foi a reencarnação de Hitler. Foi uma reencarnação passada de Hitler. Certo. Mas aí Entendeu? Jesus já estava na Terra. Não, eu estou falando o seguinte, porque, de repente, ele falou espíritos como Hitler, mas assim, eu entendi o que quis dizer, como Gengis Khan, espíritos trevosos, né? Sim. De repente, Hitler, naquela época, porque é o seguinte, a gente não regride, né? A gente estaciona, certo? Uhum. Digamos que Hitler, mais ou menos, ele não estava, digamos assim, regredindo, mas ele estava evoluindo devagarzinho, né? Vamos ver que Tibério César não foi tão terrível assim. Teve outros Césares mais terríveis que o Tibério César, certo? Como Calígula. Tibério não foi como Calígula. Tibério era muito ríspido, implacável, impiedoso e não tinha conversa com ele. Fez uma coisa que ele não gostou, ele mandava matar, certo? Mas não era como Calígula. Mas assim, nosso irmão, ele se perverteu na Idade Média. Quando ele, isso aí isso já é uma observação de Divaldo, que após essa reencarnação, né, de Tibério, digamos assim, digamos que ele fosse o Hitler no futuro, ele veio como que ele já era médio há muito tempo, só que ele era médio da magia negra, utilizava, né, a sua energia, a sua faculdade mediúnica para fazer maldades, e ele fez uma maldade muito terrível na Idade Média, tá? Ele tinha uma vinculação muito forte com os espíritos das trevas. Ele veio depois implantar também, não só ele, né, mas também a turba do Hitler. Foi eles que implantaram na Terra a Inquisição.
né? Então, assim, de repente, ou o Tibério não foi Hitler, ou o nosso irmão, ele, digamos assim, ele se perverteu, não é regredir, se perverteu a partir da Idade Média, em que ele foi pelo canto da sereia. E a gente vê também outra condição, né? Hitler, quando era desconhecido, ele queria ser artista. Ele queria, olha só, ele queria manusear artes plásticas. Não sei se era pintura ou se era escultura, acho que era pintura. Só que ele foi reprovado, ele não foi aceito, né? A gente pode concluir que, de repente, o espírito ali, ele não estava muito afim não sei, né? Porque eu acho que é mais indicado falar que é o Alberto, que é psicólogo. Mas, assim, a gente percebe que o Hitler, ele era médium, tinha uma vinculação com as trevas, fato. Mas, digamos assim, que ele foi pelo canto da sereia. Foi no momento que ele conheceu o partido, a política, né? Com a política veio a ânsia do poder, veio o desejo do poder. E com o desejo do poder veio a todas aquelas aberrações que ele deixou sair dele, né? Porque ele era cabo do exército, era um simples cabo, né? Na Primeira Guerra Mundial. Mas depois se perverteu, aí não sei, tá entendendo? Só a título de curiosidade. Tudo é informação, tudo é informativo. Uhum. Mas faz sentido, né? Imagina se a Terra foi preparada, fato, imagina, né? O corpo de Maria. Imagina... Lembrando a Gênesis, Jesus, ele pegou o que tinha de melhor, the best, o melhor do melhor aqui na Terra, para compor o seu corpo físico, né? Uhum. E seu perispírito, ele só tinha, já era um espírito puro, né? Então, ele pegou o que tinha de melhor que o orbe podia oferecer para formar o seu corpo físico, né? Não tinha de ser de outra forma. O governador planetário, o rei solar. Né? Tá certo. Obrigada, meninos. Bora lá. 7.7. Assim, quando um objeto posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como o faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanta luz essa teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. Ou seja, não importa qual é o objeto, né? Manipulação energética ou fluídica. Também nunca tinha ouvido dessa maneira explicado, né? Você satura o objeto de uma energia vital. Então, esse objeto, né, responde às influências da inteligência que o objeto não tem, né?
Então, isso acontece também com os encarnados, né? A gente sabe que existe a telecinésia, onde pessoas consideradas paranormais, eles conseguem mover objetos. Então, os espíritos fazem, né, a mesma coisa. Isso daí não é uma coisa, só dos espíritos desencarnados. Uhum. Tem muito espírito encarnado que tem condição. Isso é um poder extrafísico, não mediúnico, não é isso? Sim, extrafísico. Não é mediúnico. Porque, assim, para a gente dizer que é um fenômeno mediúnico, é preciso ter, né, a participação direta ou indireta de espíritos. E isso se faz através de magnetismo também, né? Lógico. Claro, não existe espiritismo sem magnetismo. Não, mas essa questão de mover o objeto. O magnetismo que você chama é o fluido vital sendo usado, não é isso? Sim. Tem pessoas que têm habilidade, né, de manipular, não sabe como faz, só sabe que faz, né? Não, quer dizer, não conhece o processo, se concentra e mexe naquilo ali. Cara, isso é super... É outro level, né? Isso aí. Marcinha, tudo bem aí? Só estou absorvendo por osmose. Okay. A gente está entrando muito mais fundo, porque essas coisas foram pinceladas, né, no livro dos espíritos, e agora parece que a gente está realmente, né, num nível mais profundo. Muito mais profundo. Então, muito interessante a explicação. Sim. Vamos lá? Sim. 78. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível, por ser contrário à lei da gravitação. Responder-lhe-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa contrarie ele todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de ser por espíritos que ainda trazem esta veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito de Arago, vivo na Terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas, desde que vem do espírito de Arago, morto, é uma utopia. Por que isso? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo o que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes a resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante da teoria da animação factícia. Vou continuar, que é tudo um segmento, né? Uhum. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, quando se produz o... Já entramos na câmara pneumática. Eu faltei alguma aula, né? Porque isso aqui é novo. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com força total ao seu suporte, que impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que pela parte exterior a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte, por efeito da lei da gravidade. Agora, comprima-se-lhe o ar no interior, dê-se-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a campânula se erguerá, apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa destes bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo de água. Por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa,
não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessário a derrogação da lei da gravidade. Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder deste fluido? Não. Pois então não negueis a realidade de um fato apenas por não o poderdes explicar. É aquela coisa assim, a gente não vê as ondas de rádio, a frequência, mas a gente escuta a música que sai dela, né? Então, assim, é quase uma coisa assim, não seja tolos, não é porque você não vê o que não vai existir do lado, né? Acho que o próprio balão de gás de hidrogênio já deu uma clareada, né, no que eles estão falando aí. Perceberam que ele está falando aqui do fluido universal, que é diferente do fluido cósmico universal? Volta lá. Como Albérico, o fluido universal é diferente do fluido cósmico universal. O fluido universal ele é derivado do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o que muitos chamam de o hálito de Deus, né? Vem de Deus essa energia. Só que quando vai passando pelos planetas, ele se torna, né, específico daquele planeta. Então, ele se torna fluido universal. Só daquele planeta, daquele mundo. Entendeu? Sim. Cada macaco no seu galho, né? Praticamente. Cada Mas fluido... aí tem uma reflexão a ser feita. Se Deus está em todo canto, em todo lugar, ele é onisciente, onipotente, onipresente, então esse fluido cósmico universal, ele está sendo emanado em todo o cosmos, certo? Sim. Aí o que acontece? No planeta em que o cosmos, o planeta que está, ele se modifica para se adaptar ao planeta. Sim. É isso? E detalhe, nós ainda estaremos interligados com os outros planetas através do fluido existente, porque está em tudo, sendo que a densidade vai mudar. Então, assim, a gente não vai ter a habilidade de entrar em contato com outras galáxias por conta da densidade. Olha só, olha bem. Vamos filosofar um pouquinho. Assim na Terra como no céu, né? É uma frase do Pai Nosso. Não quero aqui fazer uma derivação do estudo, só apenas para esclarecer que o macrocosmos, ele com o microcosmos, em que nós fazemos parte. Tem o infinitamente mais grande e o infinitamente pequeno, mas está tudo interligado. Não é à toa que a astrologia se utiliza da movimentação dos astros para entender um pouco sobre essa influência. Influência não é determinismo, influência. Então, nós estamos tudo interligados. Não é à toa que Amit Goswami, né, que é um físico, que era ateu, e ele, nas palavras dele, descobriu Deus na física quântica. Né? Ele é professor, PhD, ele é indiano, mas ensina pós-doutorado na universidade, não sei se é de Harvard, eu sei que é uma universidade americana muito famosa, não sei se é Princeton, Oxford, não sei. Eu sei que é uma universidade importante aí nos Estados Unidos. E ele falou o seguinte: um bater de uma asa de borboleta interfere numa galáxia distante. É interessante observar que isso não é apenas uma poesia, isso é uma realidade. Estamos todos nesse universo cósmico, nesse mar de vibrações e energias que a gente desconhece muita coisa, mas estamos todos interligados. Nós sofremos influência, como também emitimos influências também. Né? Jorge, então... eu concordo com você, mas assim, eu concordo em parte. Quando você disse que todos nós estamos interligados, estamos porque todos nós, né, assimilamos o fluido cósmico
universal. Mas o nosso planeta, por exemplo, ele não tem uma sintonia, uma ligação com Capela, por exemplo, que é um mundo, né, de regeneração. Não, pelo que eu entendi, que a gente leu antigamente, há pouco tempo, existe a conexão fluídica entre todos os mundos. Sintonia é diferente. A sintonia, sim, mas sintonia se dá através do fluido, jovem. Sim, a comunicação, vamos assim dizer, mas que estamos todos em si, porque se tudo é criado por Deus, então não tem por que a gente não ter conexão com os outros mundos. Não teremos portas abertas, que aí é diferente por conta da densidade dos fluidos. Sim, quer dizer o quê? Se tem porta fechada, a gente não tem contato. Exato, porque a gente está aqui na frequência aqui embaixo, bem embaixo. Exatamente. Então, é lugar de estação de rádio. A gente tem que fazer a frequência para poder escutar a música. Até a frequência estar correta com aquela estação de rádio, é quando a gente vai conseguir escutar a música. Senão só vai ser o chiado. Mas essa estação de rádio, tá? Tipo, Capela, a gente não vai. Enquanto a gente estiver aqui no planeta Terra, enquanto que o planeta Terra for um mundo, né, de expiação e prova, a gente não vai entrar em sintonia, não. Lembra que eu falei a semana passada que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar romantizando, né, o espiritismo? Não é. A gente está num país prisão, tá? E a gente não tem como a gente entrar em sintonia. Eu não sei se eu já falei aqui, né? Antônio de Pádua, um espírito de uma envergadura espiritual muito alta, ele precisava ditar, né, um livro, né, de orientação aos médios, e ele não conseguiu baixar o suficiente, veja, viu? Ele não conseguiu baixar o suficiente a vibração dele para entrar em sintonia com Divaldo Pereira Franco. E a gente está falando de Divaldo, tá? A gente não está falando de Jorge, não está falando de Albérico, tá? A gente não está falando de Paulo, enfim, está falando de Divaldo Pereira Franco. Então, o que foi que aconteceu para que esse livro pudesse ser escrito, pudesse ser ditado? Foi preciso Joana de Ângeles fazer a ponte. Veja, Joana de Ângeles recebeu, né, as informações de Antônio de Pádua e, como médio, automaticamente ela ditou para Divaldo. Então, a gente não está interligado com outros planetas, porque senão, né, Divaldo estaria em contato com Antônio de Pádua. Entendeu agora? Então, a realidade é essa. Agora, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal? Sim, estamos. É como o mar. Olha só, o mar, vamos dizer que o mar seja um fluido cósmico universal. Mas tem animais marinhos, né, que eles vivem nas profundezas. Eles não conseguem vir, sabe, à superfície. Tem peixes que eles não conseguem se comunicarem porque cada um tem sua espécie, cada um vive em uma parte do oceano. É assim que funciona. Você comentou sobre Capela. Vamos mais perto da gente, falando de fluido cósmico universal e fluido universal, né? Que cada planeta tem o seu. Que é o universal, certo. Dentro da nossa galáxia, a gente tem os planetas que que nós sabemos que existe. Né? Muita gente não sabe que Capela existe. Sim, né? Sim, Júpiter, por exemplo, sim. Por aí vai. Sim, né? Júpiter tem esses planetas aqui, da nossa constelação. Ok. E esses, é lógico que existe vida em outros planetas. É que nós não estamos, como a Paula disse, na mesma sintonia deles. Por isso que a gente não enxerga eles. Sim, exatamente. Pois o fluido de cada um é diferente. Exatamente. Mas, então não tem, é porta fechada. Porta fechada. Sim. Mas que a gente está ligado de alguma forma, a gente está. Sim, não, nós estamos ligados pelo fluido cósmico universal, ponto, só isso. E esse não seria um caminho? Eu acho que não. Eu entendo também outra coisa também, Albérico. A porta está fechada, mas não vai estar fechada definitivamente. Ela um dia vai abrir. Claro. E para que ela um dia abra, tem que haver um mínimo de conexão. E essa conexão é o fluido cósmico universal. Não é que nós vamos influenciar, por exemplo, a Terra. O exemplo que você colocou, Capela. Apesar que Capela é uma estrela, vamos supor, o planeta em que orbita a estrela Capela. Não é que a Terra
vai influenciar esse planeta. Você deu a entender certo? isso? Não Que a vai, gente não vai. influencia e é influenciado. Alguém entendeu isso também ou só fui Eu Não, entendi das duas maneiras. era isso, mas olhando o seguinte, a gente não pode influenciar quem está acima da gente, Ah, mas agora. Agora fechou. a gente pode receber influência deles, né? Da Se eles mesma forma, quiserem, porque quem sim, mora em capela, né, os que moram em capela, eles não têm contato direto com a gente. Ah, não, mas tem sim, aquela equipe de espíritos trabalhadores que podem vir de capela, até pode, mas eu não acredito que seja uma coisa constante, né? Tem médium que diz assim, olha, eu viajo, né, faço viagem, né, intergaláctica, eu vou para, né, para um outro planeta, né? Bem, eu fico com as minhas dúvidas em relação a isso. isso pode ser fascinação, né? Entende? Eu fico com minhas dúvidas, porque Porque eu é acho que entender, quem leu sobre Chico Xavier, os livros de Chico Xavier, em momento algum ele revelou alguma experiência que ele foi para um outro planeta, não digo da nossa constelação, mas de um outro planeta, tipo, né, Capela e outros mais, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não estar romantizando muito. exatamente, inclusive, Eu acredito que possa haver um in between, no meio do caminho, né? A gente não acessa outro planeta, assim como seres de outros planetas não acessam a nós, porém, eu creio que alguns espíritos, né, mentores, possam levar esses outros encarnados em projeção astral para um, entre aspas, ponto de encontro, um ponto neutro, aonde exista o contato com seres de outros planetas. mas mesmo assim, Karina, mesmo assim, observemos os médiuns sérios que já fizeram isso. Exemplo, tem um livro de Emmanuel Cristiano. Emmanuel Cristiano é um filósofo, está encarnado. Ele atua no movimento espírita em Campinas. E tem um livro muito interessante, Nos Bastidores da Mediunidade. Muito interessante. Então, ele também é o mesmo autor do Aconteceu na Casa Espírita. Outro livro também é muito interessante. Esse livro, Nos Bastidores da Mediunidade, ele faz observância de alguns médiums, né? Se arvorarem, como o Albérico falou, né? Ah, que eu fui para uma galáxia distante, que eu fui para um planeta distante. E, na realidade, eram espíritos zombeteiros que estavam roubando o fluido da médium e ela terminou enlouquecida no hospício. Só para resumir, são várias histórias, uma delas é essa. No livro, fala assim, vou dar um pouquinho de spoiler. Veio um irmão nosso de outro planeta, ele não fala em que planeta foi, mas ele sempre fala, eu vim aqui em nome de nosso irmão Jesus de Nazaré. E ele irradiava amor. Quando ele fazia isso, os espíritos que se arvoravam dizendo que era do outro planeta, caía a máscara, porque era tudo uma fascinação. E ele falou, ele incorporou na médium, a médium deu passividade para ele, e ele sempre falou em nome de Jesus. Observemos outro exemplo, recente agora, um médium que conhecemos, Divaldo Pereira Franco. Qual obra? As obras de transição planetária. Sabemos que a primeira obra, que é o título da obra Transição Planetária, narra a história de vários espíritos de Alcione, de vários degraus evolutivos. Observemos, tem espíritos que estão assim um pouquinho acima da gente, e tem espíritos que estão muito acima da gente, que estão vindo de Alcione. Nenhum deles estão dando comunicação, estão dizendo que estão vindo de uma galáxia distante, que estão vindo de uma estrela distante. Eles sempre falam o seguinte: estamos vindo em nome de Jesus. O próprio, eu esqueci o nome do espírito que veio, que dá a comunicação logo no início do livro. Primeira coisa que ele fala: recebi o convite do nosso amado mestre, do nosso amado irmão Jesus. Sabemos que ele é de uma estrela distante,
Apolox, eu não sei, é um nome de estrela, o nome desse espírito. Ele não faz apologia a que é extraterrestre, que é alienígena. Ele afirma que somos irmãos. E E tem mesmo muito assim, Jorge, médium. a gente tem que ficar, sabe, com o pé atrás. A gente não pode romantizar, porque olha só, tem tantos espíritos de luz no nosso orbe, né, ajudando junto com o irmão, né, Samuel, por exemplo, que é o, né, o mentor espiritual do Brasil. Por que tem que vir espírito de uma outra esfera para falar o que para a gente? Se os espíritos daqui não podem falar, não sabem, e por que o médium daqui tem que ir para uma galáxia distante? Não, isso E aí. Chico Xavier passou mais de 50 anos sendo orientado por Emmanuel. Sim, mas Emmanuel já entenda. reencarnou, viu? Né? Em São Paulo, no interior de São Paulo. Sim, mas Né? o que Veja, você ele quer já. dizer? Escute, ele já reencarnou. Emmanuel, veja, e passou mais de 50 anos, Chico, aprendendo com Emmanuel. E Emmanuel faz parte, né, da condição que, com certeza, Antônio de Pádua é um espírito mais evoluído do que Emmanuel. Entendeu? É mais evoluído. Mas Emmanuel tinha muito e tem muito que ensinar. Por que tem que o médium ir daqui para uma esfera superior, onde os espíritos são muito mais evoluídos, onde o seu perispírito é muito mais sutil? Está lá no livro dos espíritos. Né? O espírito, quanto mais evoluído for, mais sutil fica seu perispírito. Como é que o médium daqui do planeta Terra, do mundo de expiação em prova, ele vai conseguir entrar em sintonia com... Não, mas a espiritualidade dá um jeitinho lá, Não, pega entenda. o perispírito dele, né, dá uma lavadinha, passa Não, sabão de eu quero coco, fazer aqui uma observação para ficar importante, mais Adélio. puro. Eu quero fazer uma observação importante. Veja só, eu coloquei um exemplo do médium sério que nós conhecemos, o trabalho que é de Divaldo Franco, e o espírito que trouxe essa obra é Manuel Filomeno de Miranda, certo? Em que ele narra o que aconteceu no plano espiritual da vinda desses espíritos. Em nenhum momento o Divaldo foi para Alcione. Em nenhum momento o médium aqui da Terra Pois foi para é. Alcione. O que eu quero observar é o seguinte, que esses espíritos que estão vindo de Alcione, eles não se arvoram que são alienígenas. Eles sempre se afirmam irmãos. Irmãos, e como o Espírito fala na obra Transição Planetária, vim a pedido do nosso amado Jesus. E nós sabemos que Jesus não está preso à Terra. Ele é governador planetário. Isso não quer dizer que ele não possa ser governador de outro planeta. Mas, assim, a observação que eu quero concluir é o seguinte: tem muito centro espírita que está dando passividade a espíritos zombeteiros, dizendo que são de uma nave que está aqui, que são de uma estrela distante, e tudo isso aí é fascinação. Porque não quero observar coisa simples. O Evangelho de Jesus. Em nenhum momento da obra, dos 4 volumes de Divaldo, nós vemos um capítulo ou uma frase que destoa de Kardec. Em nenhum momento. E tem muito médium famoso no YouTube, médium homem e médium mulher, dizendo que está dando passividade a espíritos que estão vindo de outro planeta Eu já para ouvi. auxiliar a gente. Isso aí é fascinação. Deixa eu botar mais Fascinação. fogo nessa lenha. A física quântica fala sobre o tempo não linear. E eu já me questionei, quando falam de alienígenas, gente com o físico, né, com um rosto diferente, mais hominídeos, né, com a forma de homem, porque, como não é um tempo linear, a gente não pode questionar por eles serem mais inteligentes, de ser o nosso futuro? Karina, entenda uma coisa. A gente não pode divagar numa coisa do impossível. A gente não pode divagar na ciência do impossível. Como assim ciência do impossível? Vamos supor, na sua lógica, que sejamos eu e você daqui a 10 mil anos. Isso é absurdo. Por quê? Porque nós não podemos interferir no passado.
Agora vamos aos fatos. Daqui a 10 mil anos, eu poderei rever as minhas imagens do passado, mas não poderei modificar meu passado. Sim, isso eu acredito. Da mesma forma que hoje, como diz o Livro dos Espíritos, quando o espírito volta, entre aspas, a reviver uma situação do passado, o passado não é mais passado, é presente. Quando o espírito não é reviver, ele capta uma imagem do futuro, o futuro não é mais futuro, é presente. Isso não quer dizer que eu possa, quando esteja lembrando ou captando o futuro, que eu possa interagir com ambos. Não. Mas eu posso perceber o que eu fiz e eu posso perceber o que será. Se Deus permitiu tal coisa, é para o meu aprendizado. Mas lembrando que essa questão de que a ciência quer fazer porque quer, primeiramente, são cientistas materialistas, que têm sua contribuição, mas eles divagam muito em desenho animado. Não, que a gente vai voltar para o passado, a gente vai colocar uma máquina para ajudar você. Isso é lorota, porque como é que pode eu hoje voltar no meu passado de 10 mil anos atrás e querer interagir com o meu passado de 10 mil anos? Isso é impossível, porque sou eu, estou aqui agora, o Jorge. Só tem um Jorge. Aliás, não é o Jorge, é uma persona Jorge, porque eu sou uma multidão de personas. Verdade. Desde a minha primeira reencarnação como humano até hoje, tá tudo aqui dentro de mim. Homem, mulher, mocinho, bandido, escravo, rei. Motion detected at the front door. Então, todas essas personas estão dentro de mim. Lembrando Jung. Isso aí o Albérico fala melhor. Lembrando Jung. Quem é você, Jung? Eu sou uma rolha no oceano. Quem é o oceano? É o meu inconsciente. O que é esse meu inconsciente profundo? São todas as minhas vivências que eu tive, não só humanas. Aí a coisa fica mais pirada ainda. Então, é toda a evolução do meu princípio inteligente, do átomo, e a gente sabe que não começa no átomo, ao arcanjo, um dia que eu serei arcanjo, e não termina no arcanjo. Então, até hoje, essa experiência do átomo, até o Jorge, persona Jorge, estão aqui dentro de mim. Então, é um absurdo nós entendermos, né? A doutrina espírita não dá essa conclusão. É absurdo a gente ouvir um cientista, por mais respeitoso que seja, que a gente possa um dia construir uma máquina para voltar ao passado. A gente pode até voltar ao passado, mas sem interagir com o passado. Não é possível mudar o passado. Não é possível também interagir com o passado. Isso é impossível. Isso é contra as leis divinas. Mas Jorge está sendo tão radical, não é radical, então não é um fato. E o futuro? O que a gente pode ver é nosso fato. O futuro é plástico. O futuro é plástico. O futuro é maleável. Eu posso ver hoje o meu futuro daqui a 50 anos, mas depende do meu agora. Escolhas, escolhas, escolhas. Escolhas. Depende do meu livre-arbítrio. Então você concorda que o seu hoje é o passado do seu futuro? O meu hoje vai estar sedimentando o meu futuro. Que é o seu presente hoje. O meu hoje, o meu agora, está sedimentando o futuro. O meu hoje... E o que você fala das premonições? Tudo são premonições, não são decretos. Não é que a coisa que não... Veja só, Karina. Sai uma premonição. Uhum. Vai morrer várias pessoas no jato de avião. Isso é um decreto? Porque se for um decreto, isso aí ninguém vai escapar. Mas se é leis divinas, você fala, não, vai morrer cada um individualmente. Isso pode mudar. Entendeu? Algum médium pode ter captado essa guerra da Ucrânia? Pode. Mas poderia ter sido diferente? Poderia. Por que não foi?
pelo nosso pensamento, coração. Não é um decreto, não é assim, a sentença, pá, vai acontecer. Não, não é assim. Depende do nosso livre-arbítrio. Dependeu do livre-arbítrio do Putin, e dependeu também do livre-arbítrio nosso aqui, porque vibramos ódio gratuitamente. Eu moro aqui num condomínio que por uma curtida num vídeo do WhatsApp, pessoas que têm títulos acadêmicos começaram a rastejar no chão, falando palavrões, impropérios. Quer dizer, para que os títulos? Essa emanação fluídica de coisa ruim vai para onde? Fica aí, tá aí. Uhum. Tá no espaço. Quem vai absorver isso aí? Quem está vibrando na mesma faixa. Só que o problema é, se eu tenho um psicopata no poder, ele vai se alimentar com isso e ele vai botar para fora todo o seu desejo de fazer maldade. Vamos voltar a falar do fluido de novo, bora, porque acho que a gente está se distanciando um pouquinho do assunto. Concordo. Né? Vamos voltar a ler, porque acho que senão a gente esquece que a gente estava estudando. A gente só tem mais 3 minutos. Nós temos mais 3 minutos. A gente pode finalizar com os fluidos. Então, o que a gente pode trazer da lição de hoje é que a gente tem o fluido cósmico universal, onde está tudo, e que cada planeta tem o seu fluido universal. Perfeito. E que dentro de cada planeta, cada um tem o seu fluido vital. Perfeito. E desse fluido vital, que é o que dá o tanto de anos que a gente fica encarnado, a gente também tem a nossa parte do fluido do perispírito. E como nós estávamos falando aqui, né, o conteúdo do livro é de movimentar a parte material sem influência física de ninguém, e o que ele explica é toda essas energias, né, toda a manipulação desses fluidos que vai fazer acontecer a movimentação da matéria sem a influência material de alguém encarnado. Perfeito. A gente tem alguma dúvida com relação a isso? Alguma pergunta? Se caso nós tivermos, a gente pode guardar, então, essas perguntas para o próximo encontro. Eu quero saber como aprender o telecinese. O quê? A telecinese. Estou sentada. Eu quero um copo de água. Que traz, né? Varinha mágica, né, dona Paula? Minha irmã, quanto mais poderes, mais responsabilidades. Exato. Com certeza. certeza. Com certeza. Então é isso, meus queridos irmãos. Eu agradeço, Jorge, por todas as suas colocações, Albérico também, Paulinha, todo mundo, Marcinha e Suzete ficaram quietinhas hoje, só na observação. Mas é bom ter essa salinha um pouquinho mais cheia, que é sinal que a gente está junto aí, cada um com o seu conteúdo para compartilhar, e a gente aumenta também nosso conhecimento, né? E, enfim, vamos atrás, não vamos acreditar em ninguém, cada um vai fazer sua pesquisa, cada um vai trazer os conhecimentos, os livros para dentro de seus corações e trazer as suas interpretações para a gente aqui, né? E a gente vai crescer junto. Beleza? Vale ressaltar que na próxima semana o horário de verão vai mudar. Vai mudar. Gente, tem uma coisa para falar. Diga. Infelizmente, minha aula de inglês, me falaram que era segunda e terça, mas é segunda e quarta. Uhum. Quando está nesse horário de 8h30 em diante, beleza. Mas quando voltar 1 hora mais cedo, eu vou estar no meio da minha aula. Uhum. E a aula vai acabar, infelizmente, de 20h15. Só vou ter só 15 minutos com vocês. Não tem problema. Traga suas energias para a gente. Essa aula de inglês vai até quando, Jorge? Até junho. Olha, ou a gente pode fazer em inglês também, Jorge. Aí vocês pula sua aula.
Brincadeira. 15 minutos de conteúdo, que são 15 minutos bem aproveitados. Certeza. Então, anote, Albérico, que na próxima semana o horário para você será 1 hora mais cedo. Eu te mando um aviso. 7h30, né? Já vou ter também um 7h30. pouco de dificuldade, porque eu tenho paciente de 7h30, 19h30. Olha, eu só vou dizer uma coisa. Cancela beijinho. cancela o inglês. E, ó, aqui. Venha. Então tá, minha gente. A Marcinha teve que sair, gente, rapidinho. Mas podemos fazer, então, a oração para encerrar? Albérico, pode fazer a oração para a gente? Sim. Fechemos os olhos e nos concentremos em Jesus, em Deus, na espiritualidade amiga. Amado Jesus, divino e meigo, Rabi da Galileia, mais uma vez agradecemos a Ti por estarmos juntos nesse grupo de estudos. Sabemos, Senhor, que somos ainda muito pequenos no conhecimento espírita, mas estamos dando pequenos passos, com humildade, respeitando uns aos outros, para que a gente possa chegar, Senhor, naquele lugar onde teremos condições morais e intelectuais para a nossa ascensão espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui 1 hora mais cedo para quem está no Brasil, para quem está aqui na Flórida, mesmo horário. Ok, tchau, tchau, boa noite. Boa semana, Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa semana, fiquem com Deus. Bye. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa obrigada. noite.